Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing, já com a gente por aqui, trazendo destaques do Reino Unido, da Europa, hoje do Reino Unido especificamente, porque a gente está querendo saber, Felipe, como é que está essa história de crise no governo Boris Johnson. Você vem contando vários capítulos aí pra gente e tem novidade, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Coutinho e a todos que nos acompanham. A crise é grande no governo britânico durante o final de semana. Mais uma notícia de que havia festas na 10 Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico. De acordo com a imprensa inglesa, todas as sextas-feiras, funcionários de Boris Johnson se reuniam para tomar um vinho e relaxar. Boris Johnson incentivava isso. É uma ideia bacana, mas não em meio a lockdown, né? Enquanto as pessoas não podem fazer esse tipo de aglomeração, confraternização, o prédio do governo que impôs essas regras, as pessoas tomavam vinho e confraternizavam. O Boris Johnson não tem feito aparições públicas, ele afirmou na semana passada que um familiar próximo testou positivo e, portanto, vai ficar em casa. Só que é o seguinte, hoje veio um anúncio de que o governo do Partido Conservador, de Boris Johnson, quer cortar a verba da BBC. Quem mora aqui no Reino Unido precisa pagar uma taxa anual de 159 libras, cerca de R$ 1.200, se tiver uma TV em casa e quiser assistir a canais abertos. A BBC não tem propaganda, então todo o dinheiro vem do contribuinte. E aí a secretária da Cultura disse que vai congelar essa taxa, mesmo com a inflação a 6%, a maior em 30 anos, e a partir de 2027 quer acabar completamente com essa taxa. A BBC disse que vai precisar fechar alguns serviços, vai precisar demitir milhares de funcionários, e existe uma relação não muito amigável entre o governo e a BBC. Mais recentemente, a BBC, que é uma empresa pública, mas não trabalha para o governo, tem um jornalismo independente de qualidade, tem noticiado com bastante destaque as festas que aconteceram durante o lockdown, inclusive festas que ameaçam o cargo de Boris Johnson. Mas não é de hoje que essa relação está estremecida. O governo também acha que a cobertura do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi muito dura, né? A BBC mostrando fatos e mostrando também as consequências para a sociedade, e o primeiro-ministro Boris Johnson foi um cara que fez campanha pelo Brexit, tem no governo pessoas pró-Brexit, não concordam muito com a linha editorial, afirmando que é uma cobertura muito crítica. E aí a oposição afirma que esse anúncio de querer congelar a taxa da BBC, que é da onde vem o dinheiro para fazer as produções e também depois acabar com essa taxa, vem no momento para tentar desviar o foco. Se isso de fato acontecer, e é um debate que não é de hoje, tá, acabar com essa taxa, a BBC precisa encontrar uma nova forma de ser viável, outro modelo de negócio, ou outras formas de conseguir dinheiro público, né? Outros países aqui na Europa também têm TVs públicas que vêm dinheiro público, não da mesma maneira como a BBC, mas de uma forma ou de outra. Mas é claro que muita gente não esperava esse anúncio e a oposição fala que é para tentar desviar o foco dessa crise que o governo vive. A resposta, o timing é ruim, né? O que eu ia dizer é, sem entrar no mérito da taxa ou da não taxa, nem conheço os meandros aí de como a BBC se financia, mas o timing é muito ruim, soa como uma resposta autoritária, que inclusive era a categorização que muitos especialistas, pesquisadores das ciências políticas davam ao Boris Johnson antes de ele ganhar umas notinhas positivas aí, uns créditos por defender a vacinação, defender lockdown, e depois de pegar o coronavírus e parar no hospital, né? Então, assim, ele ganhou uns pontinhos, a gente se esqueceu um pouquinho que ele estava nessa lista de políticos autoritários, mas agora ele lembrando aí por que ele estava alinhado com alguns outros governos autoritários ao redor do mundo, né? Exatamente, ele mantém essa essência aí. E o próprio Partido Conservador não esperava esse anúncio agora. Então, de fato, esse timing veio numa hora muito ruim, né? Depois da BBC fazer uma ampla cobertura na semana passada sobre as festas e ter pressão
pela queda do primeiro-ministro Boris Johnson e também a cobertura do Brexit, né? O Boris Johnson fez campanha pelo Brexit, então já vinha tendo uma relação não muito amigável com a BBC, e agora vem esse anúncio mostrando que a essência dele é um pouco autoritária, mas o debate é válido sobre a taxa. O negócio é que veio num momento muito complicado. Eu fico imaginando quando sair o episódio do The Crown de 2050, sei lá, né? The Crown é uma série que fala especificamente da coroa, mas fala também da relação da coroa, da soberana com o primeiro-ministro, fala bastante de política, e os últimos meses, acho que os últimos anos por aí, rapaz, não ia dar nem tanto trabalho para os roteiristas, né? Mas vamos mudar de assunto. E o Augusto Vale nos avisa que em novembro tem 5ª temporada, ele já tá esperando. Já tá, obrigado, Augusto, também, é sensacional, para quem nunca viu, é sensacional. Mas vamos falar de outra novela, né, de outra série, Felipe, que o Aberto da Austrália, a chave principal começou, a pessoa que foi o look loser, né, o perdedor sortudo já foi embora por causa do Djokovic, Djokovic já foi embora também, mas a seguir cenas dos próximos capítulos, né, Felipe? Exatamente, viu, Coutinho? Porque ele foi deportado da Austrália, né? Pegou um voo de Melbourne para Dubai, de Dubai para Belgrado, na Sérvia. E agora o governo francês afirmou que só pessoas completamente vacinadas vão poder participar de Roland Garros. Então, mais um torneio aí, afirmando que só completamente imunizados vão poder participar do torneio. A França também aprovou recentemente uma nova versão do chamado passaporte da vacina, em que só pessoas completamente imunizadas vão ter direito a esse documento para frequentar diversos espaços públicos, como bares, cafés, restaurantes, fazer longas viagens de trem e também agora participar do torneio aberto da França. Então fica a dúvida se Djokovic vai se vacinar ou tentar uma outra forma de participar de Roland Garros. Mas os franceses, analisando e vendo tudo o que aconteceu na Austrália, eu duvido muito que vão abrir qualquer exceção para Djokovic se ele não estiver vacinado. Agora também os olhos voltados para este lado do Canal da Mancha, para saber se o torneio de Wimbledon irá fazer o mesmo, né? Que o Wimbledon começa logo depois de Roland Garros e por aqui não existem regras tão rígidas como em outros países da Europa continental, mas resta saber se o governo inglês e também a organização de Wimbledon vão colocar regras mais duras. E depois o US Open, né, o aberto dos Estados Unidos, se também vão caminhar nesta direção. Se os 4 torneios de Grand Slams caminharem nessa direção e Djokovic realmente não quiser tomar a vacina, pode ser que a gente não veja mais ele disputando Grand Slams, lembrando que ele tem o mesmo número de títulos que Rafael Nadal e também Roger Federer. Ele depende de mais um título para se tornar o maior vencedor de Grand Slams, com 21 em toda a história. Ele que venceu 9 vezes o Australian Open, atual tricampeão do torneio, e não pôde participar. Ou seja, hoje, situação de hoje, 17 de janeiro, fechado da Austrália, fechado da França, entreaberto da Inglaterra, de Wimbledon, e entreaberto dos Estados Unidos. Essa é a situação para o Djokovic por enquanto. Valeu, Felipe, até amanhã. Felipe, só registrar a mensagem do Otávio, nosso ouvinte de Londres. Ele falava sobre a taxa da BBC. Ele disse que teve que explicar para o companheiro de casa recém-chegado dele, porque quando ele falou da taxa, ele achou que eles iam assinar TV a cabo. Aí ele explicou que não, que é a taxa que tem que pagar. Obrigado, Otávio, pela sua mensagem. Felipe, até amanhã. Combinado. Até amanhã. Super beijo. Beijo.